Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Olha, no Brasil existem 2 milhões de pessoas portadoras do vírus tipo C, um dos tipos, então, de vírus de hepatites, né, que existe no nosso Brasil. Só para a gente ter uma pincelada de números a nível nacional. Para a gente compreender o que é essa doença, formas de prevenção, tratamento, transmissão, eu recebo hoje, então, a Juliana Streck, enfermeira da UBS, aqui do centro de Nova Petrópolis, e também o Dr. Carlos Eduardo Kerkhoff, clínico geral, também atende na Unidade Básica de Saúde aqui do centro do nosso município. Inicialmente, então, Dr. Carlos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes. Também agradeço aí a ter aceito o nosso convite, a Juliana Streck, enfermeira. Bom dia. Bom dia. Muito bem, doutor. Inicialmente, vamos compreender o que é, né, a hepatite, essa doença que certamente desperta uma preocupação bastante grande para a saúde pública, tanto é que hoje é um dia alusivo, né, para se lembrar e também acho que para buscar formas de prevenção principalmente, né, e orientar a comunidade para que ela possa tomar medidas, né, preventivas e esclarecer também o que é essa doença. Inicialmente, o que são as hepatites, doutor? Bom, as hepatites, na verdade, hepatite é uma inflamação, infecção do fígado, e pode ser causada por vários agentes etiológicos, vários causadores da hepatite. Entre eles estão os vírus. Existe hepatite viral, hepatite causada por agentes tóxicos, medicamentosas, mas hoje especificamente é um dia internacional de combate das hepatites virais. Então, as hepatites virais se dividem em várias e são denominadas por letras. Hepatite A, hepatite B, C, D e E são as principais. E cada uma delas com suas particularidades. Quais são as mais incidentes aí? Até eu citei a tipo C aqui, essa seria mais, por assim dizer, mais conhecida, mais incidente? Isso, a tipo B e C, entre as hepatites crônicas, né? A hepatite A, ela é muito incidente também, porém a hepatite A, ela tem uma via de transmissão diferente e ela não cronifica como as hepatites B e C. Então, as pessoas muitas vezes passam por infecções assintomáticas de hepatite A, que não são muitas vezes nem notificadas, então esse número pode ser um pouco subestimado, inclusive das hepatites crônicas também. Muito bem, eu estava vendo aqui, até inclusive, né, tem uma campanha a nível do Brasil, as hepatites podem estar onde você menos espera. São doenças graves e muitas vezes silenciosas. Milhões de pessoas só percebem que têm essas doenças quando elas começam a se manifestar de formas mais graves, como cirrose ou câncer de fígado, por exemplo. É uma realidade preocupante, né, doutor? Correto. As hepatites B e C, que são as mais graves dentre as hepatites virais e as de maior preocupação para a saúde pública, principalmente a longo prazo, elas tendem a em alguns casos cronificar, levando a casos de cirrose, câncer de fígado, principalmente hepatocelular, carcinoma hepatocelular, sendo muitas vezes assintomáticas. Elas passam um período muito grande sem sintomas e quando vai apresentar sintomas já está numa forma bastante agravada e de difícil tratamento. Daí a importância da prevenção e da vacinação, no caso da hepatite B principalmente, né? Porque a C não temos vacina ainda. Muito bem, como que é em Nova Petrópolis, Juliana? A procura existe, pelo que vocês têm de números, ou pelo menos como que acontece esse tipo de trabalho preventivo aqui no nosso município, ou de esclarecimento à população, como que é essa relação com o paciente portador de hepatite? Um levantamento que foi feito até hoje, nós temos aqui em Nova Petrópolis 53 casos que foram investigados e notificados, né? O grande problema disso são as pessoas que não têm conhecimento, que são portadoras, justamente por ser doenças silenciosas, né? As pessoas não têm nem ideia, né? Então precisa fazer testes rápidos, que o governo começou agora com isso. Hoje à tarde também a UBS fecha um pouco antes para capacitação do pessoal para esses testes rápidos, né? Que é um diagnóstico imediato se a pessoa tem ou não algum vírus de hepatite B e C.
Como são esses testes rápidos aí? O teste, então, ele pode ser feito por qualquer pessoa, né, que tenha tido algum risco de contaminação, que logo mais a gente vai explicar quais são os fatores principais de risco, né. As pessoas podem conversar com nós, enfermeiros ali da unidade de saúde, e são encaminhadas para um dos nossos médicos, que se houver necessidade, eles são, de novo, encaminhados para nós e a gente faz. É uma gota de sangue, que como esses testes de glicose que são feitos, e imediatamente, entre 10 a 15 minutos, já há alguma resposta, se positiva ou não. Depois disso, eles são encaminhados para o exame de sangue, como é feito sempre. Muito bem, estou conversando com a enfermeira Juliana Streck, que atende na UBS do Centro, assim como o Dr. Carlos Eduardo Kerkhoff, clínico geral. Dói esse teste, Juliana? Não dói. Geralmente as pessoas têm medo, né? Sim. Geralmente o homem também, né? E as pessoas, eu penso que elas têm muito medo da resposta também, né? E que não deve ser. Essas doenças, se elas forem diagnosticadas o quanto antes, elas têm cura, né? Hepatite B e C sempre foram graves, justamente por causa disso. Na hora que os pacientes têm conhecimento, já está no estágio avançado demais. Né? Então, a prevenção disso, hepatite B, as vacinas, né? Que a criança já recebe no momento que nasce, né? Nas primeiras 12 horas de vida, e depois as doses conforme o calendário vacinal, né? Aos 2, 4 e 6 meses. No adulto também se vacina, só que é importante frisar para todo mundo que se fizer uma dose só, não vai resolver nada. É importante que se façam as 3 doses. Aí a pessoa estará protegida contra o vírus da hepatite B. Há muita desistência, doutor, desse tratamento, como citou a Juliana, né, que as pessoas às vezes fazem apenas uma dose, são 3 doses. É uma das doenças em que preocupa as pessoas, o paciente ou os profissionais da saúde, no sentido de que os pacientes podem não fazer todo o tratamento e daí pode haver complicação? Na verdade, a vacina, no caso, é preventivo. Preventivo, não é um tratamento. Na verdade, as 3 doses da vacina são feitas justamente para aumentar a chance de uma resposta imunológica. Com uma dose de vacina, uma pequena porcentagem da população apenas faz a conversão imunológica que daria proteção para o vírus. Por isso, são preconizadas as 3 doses e elas devem ser feitas conforme a orientação na UBS. Importante porque com 3 doses, a maior porcentagem de pessoas vão estar protegidas, né? A chance de fazer uma imunidade contra a hepatite B é maior. Se for apenas uma dose, ela pode estar correndo risco... Ela irá correr um risco, com certeza, muito alto de não desenvolver a imunidade, não estar protegida, achar que está protegida e, na verdade, não está. Então, a imunização para a hepatite B consiste de 3 doses no adulto. Muito bem. E o tratamento, doutor, para quem já tem e contraiu a hepatite? Na verdade, o tratamento para a hepatite B, no caso, é da forma aguda, porque as hepatites, elas são... a hepatite A, basicamente, forma aguda, a B e C, ela pode apresentar uma forma aguda ou não, e a forma crônica, que é uma forma de doença silenciosa a longo prazo e que normalmente leva a casos de câncer e de cirrose, entre outras complicações. O tratamento para hepatite B, na forma aguda, é basicamente sintomáticos, reidratação da pessoa, ela vai ter diarreia, vai ter amarelão, que a gente chama que é a icterícia das membranas, pode ter vômito também, alteração da coloração da urina. Então, na forma aguda, basicamente um tratamento sintomático. Na forma crônica, tem que ser encaminhada para um centro de referência para realizar exames e tratamento com algumas medicações específicas. Numa forma crônica, ela, com uma inflamação do fígado, ela pode comprometer o fígado e fazer com que a pessoa tenha necessidade, futuro, num agravamento maior, de inclusive haver a necessidade de um transplante. Em alguns casos específicos, quando ela evolui para cirrose e insuficiência hepática crônica, sim, né, pode ocorrer essa necessidade. Muito bem, então. Estamos conversando então com o Dr. Carlos Eduardo Kerkhoff, clínico geral, e também com a Juliana Streck, enfermeira da UBS Centro aqui do nosso município. No começo a gente citou aí, o doutor falou aí sobre a classificação delas como
até por letras. A, B, C, D e E. São 5, então? Correto. 5. As principais, né? As principais. Como que... formas de prevenção e também de contágio. Por exemplo, os pais que têm hepatite, eles o filho necessariamente vai ter também hepatite? Não necessariamente. Na verdade, as formas de transmissão são diferentes. A hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas via orofecal. É a transmissão via alimentos contaminados, via fezes contaminadas, que posteriormente podem ter contaminado os alimentos. E essa hepatite, ela tem uma transmissibilidade maior entre as pessoas que estão morando na mesma casa. Então, devido à transmissão pela saliva, que é muito mais fácil, e por alimentos contaminados. Na B e na C, a transmissão se dá via, basicamente, sanguínea, via compartilhamento de seringas, transfusões sanguíneas, via sexual, muito mais predominante na B do que na C. E a transmissão, então, entre indivíduos dentro da casa é muito rara, muito difícil de acontecer. Mas sempre, quando é diagnosticado um caso de hepatite B na família, se orienta a fazer também um rastreio das pessoas que estão convivendo com ela também. Então, as pessoas que... ela pode ser também, digamos assim, pela relação sexual, pode ser transmitida também a tipo C. B e C. B e C. Mais predominantemente a B, a C também via sexual, porém um pouco menos comum, mas é também uma via de transmissão considerada para hepatite C, principalmente se houver sangramento durante a relação. Muito bem. É importante, então, que as pessoas tenham conhecimento. Às vezes as pessoas podem estar transmitindo para outros, dentro Exatamente. da família, um casal, por exemplo, se não souber, Ocorre muito isso, por esse fato desse desconhecimento do vírus, As pessoas até se fala muito que a hepatite C não é DST, mas ela pode ser porque a qualquer mínima lesão que tenha no órgão sexual e que apresente sangramento, há o risco da contaminação, sim, ali. Então, é importante sempre o sexo com camisinha, sempre. E quais são os sintomas que a pessoa, no estágio inicial, para que a pessoa possa buscar os recursos, buscar fazer um exame, enfim, o que dá para identificar? A pessoa deve se preocupar? Como a gente falou antes, qualquer exposição, Por exemplo, o sexo... foi lá com um parceiro novo, enfim, e não usou camisinha, Então, é importante que se faça exames, tá? Porque por ela ser doença silenciosa, ela não vai ter sintoma nenhum. Eu não vou chegar com um amarelão, de um dia para o outro. Não, só quando se ela tiver está uma complicação já. agravada, sim. Então, exposições com sexo, A pessoa foi fazer uma tatuagem. É o que a gente mais recomenda, assim. Tatuagem só com objetos estéreis, novos, que sejam descartados na frente da pessoa, Piercings também, manicure. As mulheres precisam começar a se acostumar com alicate próprio de unha, com espátula, É muito difícil os salões de beleza que possuam autoclaves, por ser mais caro, enfim, as pessoas ainda usam estufas, A estufa não é suficiente para matar esse vírus, Então precisa, cada um leva o seu. Vai fazer a unha, tem que levar os seus próprios materiais. Alguns sintomas assim também que são genéricos, que às vezes a pessoa tá tendo e não associa a hepatite, fraqueza, mal-estar, vômitos, dor abdominal, alteração da coloração da urina, uma cor escura, parecida com refrigerante de cola, as fezes esbranquiçadas também são sintomas e sinais de acometimento hepático. Então, quando tiver esses sintomas, uma fraqueza às vezes inexplicada, que de uma hora para outra começa, procurar atendimento médico, procurar realizar alguns exames e fazer uma investigação adequada. Normalmente, quanto tempo demora para ter esses sintomas? Vai depender de cada tipo de... Depende de cada tipo de hepatite. No caso da hepatite B, inicialmente entre 15 e 45 dias é o tempo de incubação do vírus, Então, a pessoa se contamina dentro de 2 a 3 semanas, desenvolve os sintomas. No caso das hepatites B e C,
pode demorar um pouco mais, desde em torno de 2 semanas até 6 meses, aí, né, basicamente entre 30 dias e 180 dias de latência o vírus para apresentar os sintomas. Muito bem, eu não sei se tem uma relação, mas o consumo, por exemplo, de carne mal passada, ou pelo menos, eu não sei se é a hepatite. Desculpa se eu estiver fazendo uma pergunta que não seja referente à hepatite, pelo meu desconhecimento. Mas já ouvi alguém comentar que a pessoa é portadora de hepatite, não sei qual que é o tipo, não deve consumir carnes, por exemplo, principalmente mal passadas. Na verdade, a carne mal passada não deve ser inicialmente consumida por ninguém, assim, a carne deve ser bem passada. Obviamente que a carne mal passada, ela é um fator de transmissão para a hepatite A, em alguns casos, quando for mal preparada, principalmente em casos de sushis, por exemplo, onde que o peixe é cru, se ele não tiver um acondicionamento correto, se quem preparar não tiver uma higiene correta, pode levar à transmissão da hepatite A, mas basicamente isso. Então, a carne é um dos fatores de transmissão também, sendo mal passada... A carne mal passada, a carne de peixe, principalmente para hepatite A, peixe. No caso da hepatite A. Água contaminada água também. contaminada, né? A questão da água, o local o habitat do peixe que pode... Verduras mal lavadas também, que possam ter fezes. Na verdade, a água às vezes está contaminada com fezes. Isso, em locais que tem um saneamento precário, a água pode estar contaminada com fezes, com resíduos de secreções humanas, e essa água muitas vezes é utilizada para irrigar verduras, para lavagem de alimentos e contaminar o paciente com isso. Muito bem, condições de higiene são importantíssimas aí para se prevenir. A hepatite A e E, principalmente. Até dentro desse contexto, Juliana, tu citaste quantos casos? 50 e alguma coisa de casos? 53 casos notificados e investigados. Notificados e aqui investigados. Isso é um número preocupante, e fazendo um paralelo, Nova Petrópolis tem as suas características, tu conhece há um mês aqui em Nova Petrópolis, mas já conhece bem a realidade. Existe, por assim dizer, fazendo um comparativo com a cidade, que haja um maior grau de pobreza, né? Favelização, enfim, eu acho que nesses locais há uma preocupação maior, há uma transmissão maior, de incidência maior de hepatite, né, doutor? Com certeza, principalmente as hepatites A e E estão bastante ligadas com a questão de saneamento, baixo nível social, precariedade social, enfim. Pessoas que estão em situação de risco, e nesses casos, inclusive enchentes, agora que nós tivemos recentemente, também predispõem à contaminação por hepatite A, né? Esse número, então, em Nova Petrópolis, não é um número, assim, por assim dizer, muito preocupante? Não, é que o problema é isso que eu falei antes, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento. Porque no Brasil existem 17 mil casos por ano de hepatites, tanto B como C. Então é um número alarmante, né? Quase 2 milhões, né? Tu falaste ali, de hepatite C. Né? Nesses casos, esses 53 casos são de hepatites B e C de Nova Petrópolis, né? Não incluem hepatite A. Tá, que muitas vezes... Mais corriqueiras, né? Então que são mais comuns e acontecem muitas vezes na infância, principalmente. Muito bem. A pessoa que é portadora de hepatite na infância, por exemplo, por condições de... Ela vai ter a hepatite durante toda a vida. Ela não tem cura necessariamente, a hepatite ou tem? A hepatite, ela pode se curar, sim. Tá? E principalmente, no caso da hepatite A, quando tem na infância, a criança tem hepatite, muitas vezes passa pelo período agudo, ou assintomaticamente, e se cura, elimina o vírus e fica com uma cicatriz imunológica. Que não vai transmitir. Não vai, mas tem um período de transmissibilidade, mas depois não vai mais transmitir para o resto da vida, não vai ficar no sangue dela, ela transmitindo a hepatite, por exemplo. No caso da B e C, ela pode tanto ter uma evolução aguda, uma evolução crônica, como eu falei antes, que pode acarretar em câncer de fígado, em cirrose, entre outras complicações, ou curar. As pessoas, às vezes, podem se curar sozinhas, sem ter conhecimento, que tiveram contato com o vírus da hepatite B ou C, por exemplo. Mas são casos não tão comuns assim. Mas ela vai ser uma portadora do vírus B ou C. Se não houver a cura, ela vai ser uma portadora para o resto da vida desse vírus e pode transmitir. Mas pode viver tranquilamente. Pode viver tranquilamente, tendo tratamento, tendo acompanhamento médico, tem uma vida normal, né? Muito bem. Doutor, gostaria que o senhor esclarecesse se esse mito é verdade, até porque há informação de que mulheres que têm hepatite não devem engravidar, ou pelo menos há orientação para que não haja, que não engravidem. Isso é fato, é verídico, e por quê?
Na verdade, depende da hepatite, né? Se for hepatite B ou C, tem que ter alguns cuidados com relação à gravidez. A hepatite B e C, elas são transmitidas via vertical, que a gente chama, que é da mãe para o filho. Então, nesses casos, tem que ter um cuidado, mas é necessário fazer um acompanhamento, fazer exames. A gente precisa ver o estado imunológico da mulher que quer ser gestante, se ela está curada, se não está, se tem risco de transmissão ou não, para avaliar se pode ou não, se está indicado ou não a gestação naquele momento. Qual seria a complicação para o feto, para o bebê, porventura aconteça essa transmissão? Pode ter questões de icterícias, que são amarelões neonatais, pode ficar com o vírus como portador crônico da hepatite, entre outras complicações também. Muito bem. Por isso que é importante nas consultas de pré-natal, né? São feitos várias vezes esses exames todos e ela passa por um acompanhamento especial, digamos assim, né? Existe um tratamento concomitante que é feito, a questão de vacinação também, tá? Então, por isso que o pré-natal é fundamental para uma gestação. Inclusive, as gestantes devem ser vacinadas para hepatite B. Todas elas? Todas elas. Todas elas. Essa vacinação ocorre o ano inteiro, por assim dizer. Ocorre o ano inteiro. Tem na saúde pública também? No calendário vacinal, no esquema básico. Tem no calendário das gestantes, né, a vacinação para hepatite B e a vacina está sempre disponível na UBS, tendo indicação é realizada. Muito bem. Juliana, o que dá para dizer, qual que é a orientação de vocês? Como síntese, né, aquilo que a gente já falou, também se tiver algo mais para acrescentar, fique à vontade, para a população, nesse que é o dia, né, o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, e como é uma doença silenciosa, né, as pessoas talvez nem se preocupem, nem se interessem, talvez nem busquem informações. O que é importante lembrar essas pessoas nesse dia? Bom, então, principalmente, acho que a gente pode deixar, assim, a questão, quem recebeu sangue, quem fez cirurgia, passou por algum procedimento invasivo antes do ano de 1993, tem grande chance de ter se contaminado com o vírus, principalmente da hepatite C. Tá? Porque o vírus não era testado. Esse vírus ele foi descoberto em 89 só. Então, todo mundo, é uma campanha agora que as pessoas acima de 40 anos façam o teste rápido e o exame de sangue, tá? Por quê? Porque elas podem ter se contaminado e nem saberem que tem a doença. Então, a gente recomenda que cada um procure a unidade de saúde, né, e faça esses testes e faça esse acompanhamento se necessário, né. A qualquer tempo pode procurar? Pode procurar sempre. Muito bem. Muito mais fácil do que o tratamento da hepatite, principalmente a B e C, é a prevenção, que tem vacina, no caso da B, especificamente. Então, vacinar para hepatite B, evitar, não compartilhar seringas, usar preservativo nas relações sexuais. Em casos de transfusão de sangue, hoje elas são testadas já esses vírus antes de ocorrer a transfusão. E a dica principal que tem que ficar é a prevenção. Tanto é muito melhor prevenir do que tratar depois do que remediar, porque muitas vezes pode não ter cura. Então, como é aquela máxima, né? Vale para a saúde pública sempre, né? Prevenir é melhor que remediar. Prevenir é melhor que remediar. As pessoas devem estar atentas aí, né? E buscar informações, né? Acho que esse dia serve muito para isso, por isso até a gente convidou vocês e agradecemos ter aceito o convite. Obrigado. Né? De certamente trazer informações que estão aí, mas muitas vezes, né? É preciso uma data especial, como hoje que é um dia mundial, para lembrar as pessoas e quem sabe isso as faça, né, a procurarem aí informações para a própria saúde pública e quem sabe prevenirem uma doença que pode, né, trazer complicações mais sérias, se tornar crônica e em alguns casos, inclusive, é um risco de óbito, né, doutor? Com certeza. Muito bem, ok.
Agradeço a participação de vocês. Se tiver algo a complementar, Juliana, fique à vontade. Eu acho que é isso só, então, dizer para a população que realmente procure, então, para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Que o governo, até o ministro falou ontem, numa entrevista, que investiu 500 milhões, então, agora, na questão de combate às hepatites, né? Que os tratamentos, que os recursos agora estão mais fáceis do que era antigamente, né? Com as drogas mais potentes e que causem menos danos à saúde. Então, para que a gente possa aproveitar esse momento que o Brasil está passando, para que realmente as pessoas se cuidem, né? Então, se amem e se cuidem. Muito bem. Doutor Carlos, também, se tiver algo a complementar, fica à vontade. Eu acho que a principal mensagem é essa: se cuidar, prevenir, procurar o seu médico quando tiver alguma dúvida, quando tiver algum sintoma que esteja achando que possa ser um desses sintomas citados, procurar atendimento nas UBSs e orientações, e sempre se proteger. Muito bem, conversei hoje então com a Juliana Streck, enfermeira da UBS Centro, assim como o Dr. Carlos Eduardo Kerkhoff, clínico geral, falando aí sobre as várias hepatites, principalmente sobre as hepatites virais, já que hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.